Saudações, amigos da resistência e do bom senso. Bem-vindos mais uma vez a este espaço onde disseco as mentiras que nos lançam do púlpito do Palácio Nacional com a mesma graça com que um elefante tenta fazer balé. Com esse humor ácido e reverente, direto na jugular e sem um pingo de respeito pela investidura daqueles que se acham donos do país. E eles não merecem nem um pouco. Acontece que nossa ilustre líder, a doutora Cláudia Sheinbaum Pardo, a primeira presidente mexicana com deficiência intelectual, decidiu nos dar uma aula de ficção científica. Em sua habitual missa matinal, com aquele tom de voz que, ao ouvir, parece que um macaco-aranha está se balançando nos meus testículos, ela veio nos dizer que em seu governo ninguém tem influência, que a corrupção é coisa do passado. Vamos lá, parem tudo! Acontece que no segundo andar da quarta transformação, o nepotismo, o favoritismo e o tráfico de influências desapareceram num passe de mágica. Aqui eu mostro a realidade que incomoda os adoradores do jegue de Macuspana e a quadrilha de bandidos do governo do México. Hoje vou contar para vocês como a honestidade valiente acabou sendo, na verdade, uma corrupção eficiente, mas para os bolsos da família real. Sim, mais uma vez os filhos do velho frouxo estão no olho do furacão. Então sejam bem-vindos a mais um episódio de Como Tirar um país sem perder a sonrisa. Corrupção, bênção do papai. Vamos falar de limpeza, mas daquela limpeza que suja muito, principalmente as mãos. Trata-se do novo empreendimento familiar que está varrendo tudo, literalmente. Vamos lá. Vocês devem lembrar do famoso livro de Júlio César Ibarra, Ni Vengança, Ni Perdão. César, esse personagem que foi o arquiteto jurídico do último governo, o homem que sabia onde estavam enterrados todos os cadáveres políticos. Pois bem, agora ele se tornou um autor incômodo. Porque, claro, como no livro são expostas coisas que não cheiram exatamente a rosas, Cláudia teve que sair aplicando a velha técnica do "eu não conheço, já até esqueci quem é". Disse a Presichaches com uma seriedade que daria inveja a um mímico que faz tempo que não vê o César. Mal dá a entender que já apagou ele do Facebook e bloqueou no WhatsApp. Segundo ela, desde que entrou na presidência, César é uma sombra do passado. Ontem, com uma total falta de vergonha, ela veio a público dizer, e cito literalmente, "Nem Júlio Scherer, nem meus filhos, nem meu marido, nem meus amigos, nem ninguém, absolutamente ninguém, tem instrução de não receber absolutamente ninguém." Ouviram isso? É o som da honestidade mais pura, ou talvez seja o barulho de uma gargalhada coletiva em todo o México. Agora vem a piada que se conta sozinha. É aqui que a acidez se torna necessária, porque se não rirmos, a gente tem um troço. Baum soltou a joia da coroa. Nós não toleramos a corrupção e não há impunidade. E sim, eu sei que vocês odeiam quando coloco trechos da coletiva matinal, mas às vezes é necessário para que até fique como prova irrefutável para o futuro das mentiras que a senhora diz, como neste caso. Então aguentem e lá vai. Porque sério, não é mais imbecil porque Deus é grande. Ouçam com atenção a quantidade de idiotices que esse ser humano desprezível fala. Primeiro, esses contratos dos quais você fala, que sejam revisados pela Secretaria de Anticorrupção e Bom Governo e pelas próprias instituições. Para poder dar a explicação de quando esses contratos foram feitos, qual o valor deles, que serviços prestaram e como foram contratados, se foi por contratação direta, se foi por licitação. Então, que as instituições possam fornecer as informações ainda hoje ou assim que as tiverem, mas de preferência para que toda a informação referente aos contratos possa ser divulgada e você nos passa os dados dos contratos para que tudo seja transparente. Se houver algum procedimento irregular e for necessário que a Secretaria de Anticorrupção entre ou algo assim, que tome as providências e aplique as sanções como deve ser feito. Isso é o principal relacionado a esses contratos ou a qualquer contrato em nosso governo que possa ter alguma suposta irregularidade. Nós não toleramos a corrupção. Isso precisa ficar claro, não há impunidade. A Secretaria de Anticorrupção e Bom Governo atua de forma preventiva e, no momento em que se toma conhecimento, imediatamente o servidor público que supostamente cometeu alguma irregularidade é sancionado e removido. Então, isso é o principal com esse contrato ou esses contratos e qualquer contrato que possa haver alguma interpretação.
Segundo, sobre se Júlio Scherer ou qualquer pessoa tem alguma influência para contratar no meu governo, não tem. Nem Júlio Scherer, nem meus filhos, nem meu marido, nem meus amigos, nem ninguém, absolutamente ninguém. Tenha sido próximo a mim, ou que seja próximo a mim, todos os servidores públicos têm a instrução de não receber absolutamente ninguém. Felizmente, meus filhos se dedicam a outras coisas. Minha mãe tem uma carreira acadêmica e meus familiares não participam de nenhuma forma em ações desse tipo. Mas se isso vier a acontecer, eles têm instruções para não recebê-los. Ninguém. Não pode haver nenhum tipo de influência para nenhuma contratação no governo, nenhuma. Nem faço isso pessoalmente, nem oriento quem deve ser contratado e está proibido. É proibido a qualquer servidor público fazer uma contratação vinculada a alguma sugestão ou recomendação. Tudo deve ser feito de maneira transparente. Ah, tá, que não toleram a corrupção? Não, na verdade, eles acobertam. Se realmente não tolerassem a corrupção, teríamos que ver uma fila de ex-funcionários e membros do partido guinda atrás das grades, não à frente de cargos públicos. Vamos fazer um breve e muito doloroso resumo da não corrupção que esse grupo nos impõe. Segalmex, o maior roubo ao erário da história, com bilhões de pesos evaporados em leite em pó. E o responsável, Ignacio Ovalle, foi premiado com outro cargo para que não se sentisse mal. O INSAB, um fracasso monumental que nos custou vidas, enquanto milhões de pesos simplesmente desapareceram para que ninguém perguntasse onde foi parar o dinheiro. Adão Augusto, envolvido até o pescoço pelo cartel da Barredora. Assim como Alfonso Romo, os eternos operadores dos fios invisíveis, sempre perto do dinheiro, sempre longe da transparência. Aliás, vou dedicar uma videocoluna inteira ao caso do Romo. Fiquem ligados. Mas enfim, também tem Mário Delgado, o estrategista das finanças ilícitas do partido, que agora comanda a reeducação do país. Que medo! Jesus Ramírez Cuevas, o grande Goebbels tropical, mencionado no livro de Scherer, que se encarrega de garantir que a verdade não estrague uma boa mentira oficialista. E esses são apenas alguns exemplos. A lista é tão extensa que poderíamos falar sobre ela a noite inteira. Cláudia afirma que seus familiares não participam, mas esquece de citar os sobrinhos por afinidade ou os filhos do seu pai. Esses caras que passaram de não ter onde cair mortos a se tornarem prósperos empresários do bem-estar. Será que eles realmente querem fazer a gente de otário até cansar? É uma transparência de cristal, mas é fosca. A funcionária do bem-estar exige transparência em todos os procedimentos. É curioso que ela use essa palavra quando sua administração e a anterior bateram recordes em colocar informações sob sigilo por segurança nacional. Neste governo, a transparência é como um fantasma. Muitos dizem que existe, mas ninguém a viu. Ela diz que se houver irregularidades, haverá remoção. Claro, eles os removem de um cargo para colocá-los em outro melhor ou os mandam como embaixadores para algum país onde fiquem longe dos olhos do público. Essa é a terrível justiça da quarta transformação. Os irmãos Lelos, conhecidos como bobocas do bem-estar, novamente são apontados como responsáveis por outro escândalo. Nada mais, nada menos do que o cartel da limpeza, os irmãozinhos e o negócio de lavar, mas não roupas. Lembram daquela história de não somos iguais? O velho Patasmiadas tinha razão, eles não são iguais, são piores. Enquanto isso, você, amigo cidadão, rala para que a inflação não acabe com o seu salário. Os filhos do ex-presidente, aqueles jovens tão empreendedores que passaram de não ter um tostão furado a se tornarem magnatas do chocolate e do tráfico de influência, encontraram uma nova mina de ouro. E não é o trem Ecocida, nem o aeroporto fantasma de Santa Lúcia. Agora é algo mais básico, a limpeza. Veio à tona outra rede de corrupção ligada ao chamado Cartel da Limpeza, onde os nomes de Andy e Bob Lopes Beltrán aparecem envolvidos, ou melhor dizendo, mergulhados na lama. Segundo as investigações, esses rapazes teriam montado uma rede de influências para beneficiar empresas com contratos milionários no governo federal. O que esses caras fazem é coisa de manual. O esquema é simples. Criam empresas de fachada ou usam as dos amigos de infância. Eles recebem contratos por contratação direta, porque esse negócio de licitar é coisa de neoliberal, né? E pronto.
Empresários que nem sabem segurar uma caneta, ganhando bilhões de pesos para limpar escritórios do governo. Mas agora vem a parte boa, o que realmente faz o sangue ferver. Enquanto o macuspanense, filho de 1000 putas, enchia a boca falando de austeridade franciscana e que uma camisa e um par de sapatos seriam suficientes, seus filhos estão agindo como se o orçamento público fosse herança de família. Não bastou para eles o tráfico de influência na saúde e nas obras faraônicas. Maravilhoso do cartel da limpeza. O maravilhoso mundo do cartel da limpeza é um esquema tão limpo que até dá vontade de chorar, ou de pedir uma comissão. Os filhos do mestre da austeridade, Gonzalo, Bob e Andrés Manuel López Beltrán, Andy, que não gosta do apelido, decidiram que o futuro do México não está na soberania energética, mas nas lixeiras dos hospitais. Como funciona esse empreendimento familiar? Lembram dos colegas da imprensa ou da escola com quem só trocavam tazos ou figurinhas? Pois é, Gonzalo López Beltrán, o Bob, soube escolher bem suas amizades. O vínculo dessa rede de tráfico de influência começa com José Juan Reis Motti, filho do magnata da limpeza José Juan Reis Domínguez. Acontece que ser colega de carteira do Bob tem seus benefícios: acesso direto à estafa maestra 2.0, edição higiênica. Lembram quando disseram que terceirização era o próprio diabo e por isso foi proibida? Pois é, parece que o diabo só é ruim quando não é o nosso. O grupo de Reis Domingues opera sob um esquema de terceirização que controla cerca de 60 mil trabalhadores. Esse exército de pessoas, que deveria estar sob a proteção do Estado, segundo a retórica oficial, na verdade são peões em um tabuleiro de 40 bilhões de pesos anuais, negócio tão limpo que nem água sanitária alcança. O cinismo tem nomes muito criativos: Armot, Limpiacero, Joré, La Magia sobre la Mesa, Brilho Sem Fim, Lemar e Serviços Empresariais, Lanto, entre outros. Não são nomes de fragrâncias para pisos, são as razões sociais que esse grupo troca como se fossem meias para evitar auditorias. É o truque mais antigo do livro: simular concorrência. O governo exige 3 fornecedores para uma licitação e, ó surpresa, aparecem 3 empresas que compartilham o mesmo endereço e os mesmos representantes legais. É como se você se disfarçasse de 3 pessoas para ganhar 3 sobremesas da sua mãe. Mas aqui as sobremesas são 10 bilhões de pesos em contratos em menos de 1 ano. O mais irônico desse cartel da limpeza é o quão mal eles tratam seus funcionários. Calcula-se que só negam 19 milhões de pesos por mês nas contribuições ao INSS. Eles cobram do governo o custo total da Seguridade Social, mas registram os trabalhadores com salário mínimo ou simplesmente nem os registram. Então, enquanto Andy e você, supostamente, facilitam reuniões com chefes de órgãos para garantir os contratos, aqueles que varrem os corredores do INSS ficam sem acesso real a serviços médicos. Isso é o humanismo mexicano na sua máxima expressão, caramba! Apesar das denúncias na Secretaria Anticorrupção, porque vocês sabem que a Chat insiste que apresentem suas denúncias, os contratos continuam caindo como chuva em época de furacão. O IMSS e a Secretaria do Bem-Estar já concederam mais de 2 bilhões de pesos em apenas 9 meses. Parece que neste governo a única limpeza que se faz é a dos processos incômodos. Então, a austeridade? Sim, mas só vale para você. É fascinante ver as acrobacias dos chimpancheiros para defender isso. Sempre vem com aquela de que é ataque da mídia, que é guerra suja, ou que a oposição armou uma armadilha para eles. Não, senhores, não é uma armadilha, é o DNA desse desgoverno de merda. A verdadeira transformação acabou sendo uma mutação dos vícios do passado, mas com um toque de cinismo que nem o PRI dos anos 70 teve coragem de ter. Onde ficou a fiscalização da função pública? Ah, claro, está ocupada perseguindo quem critica o regime. Onde está a transparência? Guardada às 7 chaves pela segurança nacional. Porque, claro, saber quantos filhos do jegue de Macuspana levam para limpar o IMSS ou o IST deve ser um segredo de Estado. Vai que a gente descobre que a verdadeira sujeira está instalada entre o Palácio Nacional e La Tingada, em Palenque. Carlos López Beltrán já não é mais uma coincidência, é um padrão de conduta. Andy, nariz de pimentão recheado, o operador político. Bob, o dos contatos.
E o mais velho, José Raton, que vive como rei junto com sua esposa milionária. Enquanto o povo, bom e sábio, espera receber sua bolsa de uns trocados a cada 2 meses. Que beleza, não é mesmo? Mas sabem o que é mais triste? Que enquanto esses príncipes da transformação ficam ricos, as instituições estão desmoronando. O serviço de limpeza nos hospitais é de 5ª categoria, os insumos não chegam, mas as faturas são pagas pontualmente aos amigos da família. É um esquema de saque institucionalizado sob o disfarce de justiça social. Enfim, público culto e conhecedor, é assim que as coisas estão. A Servientífica vive em uma bolha de sabão onde o nepotismo não existe, a corrupção é uma invenção dos conservadores e sua família é mais casta do que as virgens vestais. Enquanto isso, o país segue arcando com contratos sob medida, obras superfaturadas e crescente opacidade. Mais uma listra no tigre, ou melhor, mais uma mancha para os embolados do bem-estar. Acreditem nos contos de fadas da Manhanera se quiserem, mas a realidade está explodindo na nossa cara. Esses caras não vieram para mudar o país, vieram para se aproveitar dele e estão fazendo isso com uma velocidade que qualquer saqueador profissional invejaria. E é assim que se constrói uma nova história. Não se preocupem, com certeza vão nos dizer que tudo isso é invenção da imprensa conservadora, que não suporta ver como alguns jovens empreendedores prosperam com esforço e suor próprio. Cinismo não é honestidade e negação não é transparência. Chega de ser espectador, envolva-se, critique e não se deixe enganar por um governo de merda que diz que a corrupção já acabou, quando ela está tomando café da manhã todos os dias na mesa. Continuem questionando, duvidando e, acima de tudo, rindo, pois diante de tanta cara de pau, o sarcasmo é nossa única defesa. Não se esqueçam de deixar seus comentários aqui embaixo, mesmo que os chimpanchairos fiquem irritados e venham latir. Vocês já sabem que as lágrimas deles são meu combustível. Nos vemos na sexta-feira e lembrem-se, a verdade dói, mas é necessária. Lembre-se que você pode fazer suas doações via PayPal. Encontre as informações respectivas na caixa de comentários. Graças a você, este canal continua ativo. É muito importante se inscrever, dar like e apertar o sino para receber notificações sempre que houver novo conteúdo. Obrigado por Jane Coyle.